Gostaria de lembrar os amados que no próximo dia 6 teremos a nossa vigília de oração, né? Então vamos nos fazer presentes para estarmos aqui a partir das 19 horas até meia-noite. Vamos estar presentes para nesse dia nós estarmos aqui em oração, clamando ao Senhor pelas nossas necessidades. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Amós. Amós capítulo 4. Amós eu acho que fica logo após Joel, junto de Joel. São os pequenos profetas, os menores livros. É no final do Velho Testamento. Amós capítulo 4. Amós 4, a partir do versículo 1. O texto fala sobre as ameaças contra as mulheres de Samaria. Ouvi esta palavra, vacas de baça, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vossos maridos: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão como anzóis, e as vossas recentes como fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é devido, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o seu Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outras cidades para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Frivos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto, contudo não se convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste como vós outros à maneira do Egito, e os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar pesos, e o meu cheiro de vossos arraiais fez subir as vossas narinas com o mau cheiro, aos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado da fogueira,
contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz de manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Amém? Os irmãos podem sentar, queridos. O tema da mensagem desta manhã é: o salário do pecado é a morte. A gente vê aí nesse texto um Deus que não mudou. Hoje Ele é o mesmo. Hoje somos penalizados pelas nossas atitudes. Os nossos atos nos levam ao sofrimento. Então, queridos irmãos, se você pegar duas porções, uma porção de barro e uma porção de manteiga, e levar as duas porções ao forno, certamente as bolinhas de manteiga elas vão ficar derretidas, e as bolinhas de barro elas irão se endurecer, ficarão rígidas. Algum problema com o forno aí? Não. Nenhum problema com o forno, obviamente não. Então por que o resultado tão diferente? Porque uma vai se derreter e a outra se endurecerá. O calor do forno, queridos irmãos, é o mesmo, mas os materiais são diferentes. Por isso, a ação do forno produzirá resultado diferente. É o mesmo forno, o mesmo fogo, mas em cada um elemento ele produz um resultado. Então Amós apresenta um desafio para os israelitas. Eles deveriam encontrar-se com Deus. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Todos nós. Um dia nos encontraremos com Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Deus não muda. Se Ele tivesse ouvido, se eles tivessem ouvido os conselhos de Amós, o encontro com Deus, quer dizer, não seria mesmo um privilégio e alegria, né? O que vai determinar o nosso encontro com o Senhor, né? Deus é o mesmo, o forno é o mesmo, mas o material é diferente. Então, queridos irmãos, o nosso encontro com o Senhor pode ser um encontro de alegria, ou pode ser um encontro de tristeza, né? Então, como será o nosso encontro com o Senhor? O encontro do povo de Israel nesse momento foi um encontro de tristeza, foi um encontro de sofrimento. Então, mas como não deram nenhuma atenção às mensagens de Amós, o encontro com Deus tornou-se um encontro temido. E era, queridos irmãos, temido por causa do relacionamento que eles tinham com Deus, por causa da forma como se comportava. Então, Amós ele convida as mulheres israelitas a mudarem de atitude. Eles convidam as mulheres israelitas a mudar de comportamento. Então, observe que Baça, queridos irmãos, era uma região pastoril que ficava ao leste do Jordão. Era uma região onde a vaca ela engordava, onde a pastagem era boa. Então nessa região havia uma pastagem verde e abundante e grandes rebanhos de gado neste lugar. Observe que há textos na Bíblia que fazem referência, aqueles irmãos, ao gado dessa região como animais gordos e bem nutridos. Observe que mais porque Amós chama as mulheres de Israel de vaca de Baça, porque ele dá esse nome a um local onde era um local bom, um local maravilhoso. Obviamente, Amós era um homem do campo. Observe que Amós, queridos irmãos, ele era um pastor, vamos dizer, um pastor leigo, mas era um homem usado por Deus. Então, queridos irmãos, ele as chama de vaca de Baça, porque aquelas mulheres, elas viviam na luxúria, elas viviam no bem bom, porque aquelas mulheres eram opulentas como comida, como aquelas vacas de Baça, eram gordas, eram bem saudáveis, vestimenta
comportamentos, incluindo a vida sexual. Observe que é por isso que ele compara aquelas mulheres com as vacas de Bassa. Vocês são bem nutridas, são bem alimentadas, mas observe como é que elas se alimentavam bem. De onde vinha essa boa nutrição? Vinha da desonestidade. Vinha de que elas tiravam os maridos delas, ela solicitava que eles tirassem do outro. Então elas obrigavam seus maridos a extorquir, obrigavam seus maridos a violentar o pobre para que elas fossem beneficiadas. Então elas eram bem nutridas. É por isso que Amós, queridos irmãos, quando a gente lê esse texto, se não compreender bem ele, não entende, poxa, como é que elas eram bem assim? Elas eram bem às custas do outro. É aquele que vive bem às custas do outro. Então, embora o texto não diga explicitamente que eles eram violentos, ou que elas eram violentas também, né? E opressora dos pobres, diz que elas pressionavam seus maridos a cometer barbaridades para que elas pudessem ter uma vida confortável. Era nas custas do outro, era com o trabalho do outro. Então, por essa razão, essas mulheres eram tão culpadas quanto os seus maridos. Por isso que a mão de Deus não pesa só sobre eles, pesa sobre todos. E quando nós nos comportamos mal diante de Deus, queridos irmãos, a mão de Deus pesa sobre nós. Eu quero dizer nessa manhã que se não mudassem o comportamento, deveriam também encontrar-se com o Senhor. Era preciso uma mudança. E Amós chama elas à responsabilidade, chama Israel ao entendimento que Israel precisava mudar de vida. Amós chama Israel ao entendimento que eles precisavam mudar de comportamento, porque Deus é um Deus santo. É por isso que eles precisavam viver diferente. Por que é que precisamos viver em santidade? Porque nós estamos diante de um Deus santo. Se assim não for, não serve. Se não for para viver só em santidade, não agrada a Deus. A Bíblia diz, que a Bíblia descreve Deus como santo. Isaías 57:15 diz que ele tem um nome santo. Observe que Levítico 11:44 dele diz: eu sou o Senhor, sou santo. E Isaías 6:3 diz: os anjos proclamam: santo, santo, santo é o Senhor. É por isso que para viver diante dele é preciso ter uma vida de santidade, uma vida de agrado a ele. Então o Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus santo e ele exige de nós, daqueles que desejam adorá-lo, daqueles que desejam viver na presença dele, daqueles que desejam pautar a sua vida na sua palavra, ele exige santidade. E o povo de Israel naquele momento estava vivendo distante dele. Então o Senhor nosso Deus, ele é santo, ele é um Deus santo e exige que aqueles que o adorem também, queridos irmãos, que o busquem para ter uma vida santa. É por isso que Josué ele diz: olha, santificai hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então Deus, ele só opera no meio de um povo santo, no meio de um povo separado, no meio de um povo que agrada a ele. Então, e por ele ser santo, sua natureza, queridos irmãos, é punitiva ao pecado. Por ele ser santo, a sua natureza não admite o pecado. É preciso ver uma vida de santidade, uma vida que agrade a ele, porque ele é santo. Então, se eu quero viver na presença dele, se eu quero servir a ele, eu preciso buscar ter uma vida que agrade a ele, um comportamento que agrade, atitudes que agrade. Então, por ser o pecado oposto à santidade, porque é isso que o pecado é. O pecado, ele se opõe à santidade. O pecado, queridos irmãos, afasta o homem de Deus. Deus e o pecado estão separados por sua própria natureza, porque a vida de pecado é uma vida afastada de Deus, a vida de pecado é uma vida longe de Deus. Quem vive na prática do pecado vive distante do Senhor, muitas vezes está na igreja, mas está distante dele, porque ele exige santidade. E o fato de estar na igreja não quer dizer que está na presença dele, o fato de estar na igreja não quer dizer que é santo. Que a santidade é uma decisão. Eu quero dizer nesta manhã, queridos irmãos, que Apocalipse 3,19 ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, né?
se põe zeloso e arrepende. Ele castiga aquele que vive uma vida de pecado, porque Ele nos ama, porque Ele ama a mim, ama você. Então por isso Ele nos castiga quando vivemos uma vida de pecado, mas Ele pede que nós nos arrependamos, que nós mudamos de comportamento. Então, e aí, em consequência desse juízo de Deus se manifestar, dividimos em 4 categorias distintas, que eu gostaria de falar nessa manhã. As categorias sendo elas, as categorias distintas. Deus, Ele tem um juízo que é corretivo. Observe que o juízo corretivo tem a finalidade de corrigir. Como exemplo, eu gostaria de dar como exemplo o cativo babilônico, 70 anos. Aquilo foi um castigo corretivo para que as pessoas mudassem, para que as pessoas se arrependessem. E a segunda categoria é o juízo punitivo. O juízo punitivo, quer dizer, não tem a finalidade de evitar que a maldade destrua a terra. Observe, eu dou como exemplo o dilúvio, que foi um juízo punitivo. Eu dou como exemplo Sodoma e Gomorra. Eu dou como exemplo as 10 pragas do Egito. Ali foi juízo punitivo, onde as pessoas foram punidas por viver uma vida de desagrado a Deus. A terceira categoria são os juízos expiatórios. Os juízos expiatórios, quer dizer, irmãos, teve a finalidade de salvar. Observe que o juízo expiatório foi demonstrado no sistema sacrificial por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ali Jesus, Ele expiou os nossos pecados. Foi naquele sacrifício que todos os nossos pecados foram perdoados. E também, por último e não tão importante, tem o juízo final. Tem a finalidade de trazer a harmonia novamente, trazer a paz novamente ao universo. O exemplo será aplicado sobre Satanás, sobre ele e os anjos dele, e aqueles que seguem a ele, e aqueles que vivem uma vida de pecado, e aqueles que vivem uma vida de desagrado a Deus. Os 3 primeiros juízos, meus irmãos, têm um caráter redentivo e corretivo. Porque quando Deus pune aqueles que Ele ama. Quando Deus corrige, Ele corrige aqueles que Ele ama. E o juízo expiatório foi de Jesus na cruz também para nos purificar. Eu quero dizer, queridos irmãos, tem a finalidade de trazer harmonia a esses 3 juízos, harmonia para nós, para que nós possamos nos relacionar novamente com o Senhor nosso Deus. Mas exemplo será aplicado sobre Satanás, porque ele já está condenado, ele já está perdido, e estão perdidos também todos os anjos que o seguiram a ele, que resolveram acompanhá-lo, e estarão perdidos também todo aquele que não reconhece Jesus como Senhor, que morre longe dele. Então, queridos irmãos, Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O exemplo claro nós vemos nesse texto lido. As pessoas semearam, colheram a morte, colheram o sofrimento, o povo de Israel. Por quê? Porque abandonaram ao Senhor, resolveram viver os deleitos do seu coração, resolveram viver para o seu próprio agrado. Então eu quero dizer que eu digo o seguinte a respeito dos israelitas, que foram levados cativos para a Babilônia, foram humilhados à vista das nações, os que uma vez tinham sido reconhecidos como favorecidos ao céu. Observe que sobre todos os outros povos da terra, eles eram reconhecidos como povo do céu, mas no entanto, que eles irmãos, diante de todo mundo, eles foram humilhados. Observe, queridos irmãos, que até quem tivesse aprendido essa lição, Deus não poderia fazer, porque o que eles desejavam era o pecado, eles desejavam aquilo que estava no seu coração. Então Jeremias 30:11 diz: castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente, porque aquele homem, aquela mulher, a Bíblia diz que toda aquela alma que pecar, essa alma morrerá. O salário do pecado é a morte. Então ele declarou em esclarecimento do seu próprio castigo,
castigá-los para o seu bem espiritual, porque muitas vezes o castigo de Deus vem para o nosso bem, a mão de Deus pesa sobre todo aquele que Ele ama. Então, quando muitas vezes somos castigados, queridos irmãos, por causa do nosso pecado, para que o Senhor possa nos corrigir, para que nós possamos mudar de vida. Em relação ao segundo pilar, que tem caráter de eliminação final, queridos irmãos, eu quero dizer que ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente, suporta muito tempo o transgressor, há um limite, há um ponto final, além do que os homens não poderão ir no pecado. A misericórdia de Deus tem um limite também. Chega um ponto que Deus vê que não tem mais jeito, chega um ponto final. Então nós precisamos ter cuidado. Aquele homem e a mulher que vivem uma vida de desagrado a Deus, quando é atingido o limite de Deus, a misericórdia é retirada, porque é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é eterno, o amor de Deus é imenso, mas a sua misericórdia tem um limite, e inicia-se o ministério do juízo. Eu queria que alguém abrisse aí 2 Pedro 3,10, por favor, e alguém pudesse ler 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, quem primeiro achar pode ler, por favor. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Observe, o dia do Senhor virá, o juízo do Senhor virá, e um dia o juízo chega. Eu quero dizer que Deus sempre convida o pecador ao arrependimento. Deus está sempre pronto a perdoar, a nos perdoar dos nossos pecados. Então, queridos irmãos, ao enviar castigo sobre o povo, Deus tem um objetivo corretivo. Muitas vezes somos castigados, somos punidos, porque Deus tem o objetivo de nos despertar, de nos acordar. Então a palavra-chave aqui é arrependimento. Deus quer que o homem se arrependa, homem e mulher. Deus quer que o seu povo se converta, que se arrependa, que se volte para Ele. Mas observe, queridos irmãos, que aqui Deus usa Amós para chamar a atenção de Israel, para chamar a atenção do povo, e o povo continua vivendo da mesma forma. Então, ao analisar Amós, o texto que nós lemos, nós vemos Deus castigando com a finalidade de fazer o povo voltar para Ele. Com isso, Ele usa várias ferramentas. Observe que o texto fala sobre várias ferramentas que Deus usa. Deus usa fome, Deus usa seca, queimaduras, ferrugem, lagostas, pragas, destruição final das cidades, com o intuito de fazer com que o povo acorde, com que o povo desperte, para que eles possam mudar de vida, para que eles abandonem o pecado, porque o objetivo de Deus, queridos irmãos, com todos nós, é que nós venhamos a abandonar o pecado, abandonar uma vida de desagrado a Ele. Então, queridos irmãos, Israel deveria ter percebido o que estava acontecendo e ter se arrependido. Mas observe que eles não se arrependem porque estava tendo vantagem. Muitas vezes a vantagem é um perigo, a vantagem é um mal muito grande. Então, no entanto, o povo não fez. Por isso, a repetição 5 vezes apenas nesse capítulo: não vos convertestes a mim. Em 5 pontos aqui Deus diz: não vos convertestes a mim, porque as pessoas não se convertem ao Senhor. Então o Senhor literalmente os deixou passar fome, os deixou passar necessidade, justamente para enfatizar este alerta a eles, para que eles pudessem despertar que eles estavam longe do Senhor. Eu quero dizer nessa manhã que o Senhor destacou o seu próprio papel em alertá-los, o papel de alertar eles a ter uma vida de santidade, assim como para mostrar que Ele havia feito tudo quanto podia. Deus usou todos os recursos, usou todas as formas. Deus levantou homens para falar para eles, Deus levantou um profeta, talvez alguém que não estivesse nem preparado para ser profeta, que Amós, que eles não tinha formação nenhuma, é diferente de outros profetas que foram preparados. Amós Deus usou na hora, para que eles pudessem se despertar, mas mesmo assim o povo não se despertou. Os dentes, observem, queridos irmãos, que o texto diz que os dentes deles estavam limpos. Sabe por que os dentes estavam limpos? O que é que suja os nossos dentes? É a comida. Eles não tinham nem o que comer, eles estavam passando fome, passando necessidade. Então,
queridos irmãos, a aliança original alertava para a fome, para a necessidade como punição pela desobediência. Então toda alma que peca, ela morre, e Deus, ele se desagrada, e Deus deu vários momentos, Deus usou várias ferramentas para despertá-los, para chamar a atenção deles, e Deus continua sendo o mesmo hoje. Deus muitas vezes usa várias formas para nos mostrar que estamos errados, que estamos desagradando Ele. Então, além da fome, o Senhor reteve a chuva. Observe que não teve chuva. Se não teve chuva, não tinha plantação. Se não tinha plantação, não tinha comida. Se não tinha comida, tinha fome. Porque se o Senhor reter a chuva hoje, nós estamos perdidos. Se não tiver chuva, meus irmãos, nós não teremos nada. Porque a chuva, o nosso alimento depende da chuva. A nossa sobrevivência depende dela. Se não tiver chuva, nós estamos perdidos. Então, queridos irmãos, eu quero dizer nessa manhã que as chuvas da primavera ou atrasadas de março, abril, iriam promover a água necessária para o crescimento, e o Senhor não deu. Era uma chuva que o Senhor dava a eles também, mas não foi dada. Então o Senhor havia prometido essas chuvas enquanto Israel obedecesse às suas ordens. A chuva depende da obediência, a bênção de Deus depende da obediência, a manifestação de Deus na nossa vida depende de nossa obediência com eles. Mas ele também alertou que reteria as chuvas caso seu povo escolhesse a desobediência. Olha, se vocês obedecerem, Deus usa o profeta para dizer: vocês terão tudo, mas se desobedecerem, vai reter tudo. Então há pessoas que aprendem, meus irmãos, observando as experiências do outro. Existe gente que é assim, quando o outro está sofrendo, quando o seu vizinho está sofrendo, bota a sua barba de molho. Olha, esses não precisam passar pelo sofrimento, porque aprendem pela observação. Tem gente que aprende quando vê o outro passando: eu não vou fazer aquilo, porque aquilo ali vai me levar também ao sofrimento. Há os que aprendem passando eles mesmos pela experiência. Tem que passar pelo sofrimento. Esse tipo de gente não aprende pela observação, mas pela própria experiência da dor. Sofre a dor para poder se corrigir. Então eles têm que sofrer para aprender. Observe que há os que não aprendem nem passando pela experiência, nem o sofrimento e a dor, continua vivendo no mesmo erro. Eles voltam várias vezes pelo mesmo caminho e sofrem novamente, e assim vão indo. Então são pessoas que vivem sofrendo, e nesse momento aqui Israel estava assim, sofrendo por causa da desobediência, e continuavam desobedientes. Então em Israel haviam mulheres rebeldes do Senhor, e isso era uma afronta a Deus, a ponto da sua santidade. A ponto da santidade de Deus chamar o povo ao arrependimento. Deus, santo, puro e verdadeiro, usa o profeta para chamar as pessoas para mudarem de vida, para mudarem de comportamento. Então quem dá a última palavra na nossa vida? Quem dá a última palavra na sua vida? A última palavra do Senhor. Eles deveriam entender que a última palavra é de Deus. Nós não somos nós, não é Deus. E Deus tinha que ser, a última palavra tinha que ser de Deus. Deus diz a eles: olha, tem que se arrepender, tem que mudar de vida, e eles continuam vivendo da mesma forma, agindo da mesma forma. Então, ao ouvir uma mensagem dessa, nós temos que identificar as nossas falhas. Essa palavra de Deus nessa manhã, para que eu reconheça, eu entenda onde eu tenho falhado, que eu posso pagar um preço por isso, eu posso pagar um preço pelo meu erro, pela minha vida de desagrado a Deus, por isso tudo que eu tenho feito. Então lembre-se que é da última vez, a última palavra é de Deus. A última palavra não é sua, meu irmão, a última palavra não é minha, é do Senhor. Então, se somos negligentes com o que Deus fala conosco, Deus vai acertar conta comigo e com você. Assim como Deus acertou conta com Israel, se formos negligentes, Deus acertará conta com você também. E Deus, ele está sempre pronto a nos perdoar. Observe que Deus deu várias oportunidades ao povo de Israel. Deus levanta um profeta em um momento que aquele homem não estava preparado. Se você for olhar a vida de Amós não era o profeta, e Deus levanta por misericórdia a Israel. Então Deus não é bonachão que tolera
tolera tudo que fazemos. Não é assim, Deus não tolera tudo que eu tenho que fazer, tudo que você tem que fazer, mas sim um Deus que tem um padrão a ser seguido, tem um padrão a ser obedecido, tem uma palavra, Deus já nos deu a palavra dele. Então é tempo de mudança, é tempo de mudar de vida, é tempo de mudar de comportamento, de deixar o pecado para trás, de deixar o mundo para trás. Qual o objetivo de Deus a nos chamar ao arrependimento? O que é que Deus tenta com isso? O objetivo de Deus é para que o nosso encontro com Ele seja para o abraço, não seja para a tristeza, seja para ouvir o nosso encontro com Ele, seja para ouvir isso: vinde, bendito de meu Pai, recebei por herança aquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. Que não seja para trás de mim, eu não vos conheço. E quando vivemos uma vida de pecado, é isso que um dia nós vamos ouvir. E o que é que nós queremos ouvir? O que é que você quer ouvir? O que é que cada um de nós queremos ouvir? Queridos irmãos, o objetivo de Deus é que esse encontro, seja para o abraço, que o nosso encontro com o Senhor seja para um grande abraço, um abraço dele dizer: bendito meu filho, eu amo você, você foi obediente a mim. Mas se continuarmos rebelde, o nosso encontro será para juízo. O encontro de Israel, desse povo aqui, foi para juízo. Então, o encontro para juízo é lamentável, pois esse encontro só traz tristeza e dor, só traz sofrimento. Eu quero dizer nesta manhã, que tipo de encontro desejamos ter com o Senhor nosso Deus? Que tipo de encontro você deseja ter com o Senhor? Que sejamos como aqueles que aprendem, observando as experiências. Olha, eu trouxe nesta manhã aqui uma experiência de um povo que sofreu por causa da desobediência, e o encontro deles foi para a tristeza. Que o nosso encontro com o Senhor seja para a alegria, que o nosso encontro seja para o abraço, aos que, queridos irmãos, aos que aprendem passando por eles mesmos a experiência. Esse tipo de gente não aprende pela observação, mas pela própria experiência de dor. Que nosso encontro não seja, mas que seja para alegria. Amém? Que Deus nos abençoe, e que essa palavra fique em nossa mente nessa manhã. Que tipo de encontro eu quero ter com o Senhor? Para o abraço ou para a tristeza? O meu encontro com o Senhor, o seu encontro com o Senhor, o seu encontro com o Senhor vai depender da sua obediência à sua palavra hoje. Amém. Que obedeçamos a palavra do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, teremos um encontro com o Senhor, Pai. Breve teremos um encontro com o Senhor. Senhor Deus, que nosso encontro seja para um abraço, meu Senhor. Que o encontro de cada um aqui, Deus, nesta manhã, Deus, seja para um abraço com o Senhor, Pai. Que o encontro, Deus, da Igreja Batista Ebenezer Vencedora com o Senhor seja para um abraço, Deus. Que nós possamos, Deus, aprender com o erro do outro, Pai. Que nós possamos observar e não praticar as mesmas coisas, Deus. Que nós possamos abandonar, Deus. A Tua palavra diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Que nós possamos, Deus, abandonar o pecado, Pai. Abandonar aquilo que desagrada, Deus. Que possamos viver para a Tua glória. Viver para o Teu louvor, para Te agradar, Senhor Deus. Que é para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Eu quero Te agradecer, Deus, por cada vida, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Deus, de meditar nesta palavra, Deus, de refletir na Tua palavra, Deus, e que nós possamos, Deus, compreender, Deus, a mensagem que foi para mim, Pai. Essa mensagem foi para a minha vida, que eu possa compreender, Deus, e me corrigir, Deus, naquilo que eu tenho Te desagradado, Senhor. Abençoa, Deus, cada filho Teu. Abençoa, Deus, cada família aqui representada. Toma cada lar aqui nas Tuas mãos, Deus. Abençoe os Seus filhos que não puderam estar aqui nesta manhã, Deus. Que eles possam, Deus, o encontro deles com o Senhor também seja para um abraço, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na Tua presença, Te servindo, adorando o Teu nome, exaltando o Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Senhor, nos abençoa, nos dá um resto de manhã na Tua presença, Deus.
Abençoa, Deus, nosso pão, Deus. Abençoa a nossa farinha. Abençoa o nosso açúcar, o azeite doce, o óleo, Deus. A água, abençoa a nossa água. Obrigado, Deus, pela chuva que cai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós só temos a Te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido bom, Deus. Ainda que não mereçamos, Deus, mas o Senhor continua sendo bom. O Senhor é bom em todo o tempo, Deus. Obrigado, Deus. Nos leve em paz aos nossos lares. Nos dá um resto de dia na Tua presença. Te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Coração silenciosa, estamos despedidos e à noite estaremos aqui novamente. Deus assim nos permitiu.